Olá a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, 14 de setembro, um sábado, dia de sol aqui na capital paulista, por volta aí de 22 graus. Bom, hoje será a segunda e última parte da nova cronologia do Anatoly Fomenko. Então, dando continuidade aí a este tema instigante e revolucionário. A nova cronologia, então, é uma teoria associada ao grande matemático russo Anatoly Fomenko, nascido em 1945 na Rússia, em colaboração com colegas, principalmente russos, incluindo o Gleb Nosovsky, nascido em 1958. Através de métodos aí, usando a matemática aplicada, a astrofísica, história e outras ciências, eles revolucionaram a cronologia histórica convencional. É uma teoria importante, até o momento não foi contestada de uma maneira, digamos, cabal, gerou muita oposição, pois os historiadores teriam de rever e repensar toda uma tradição estratificada, né, e deliberadamente tornada oficial. Uma das hipóteses levantadas por Fomenko foi a de que a Igreja Católica alterou significativamente o calendário, a ponto de ter criado do nada 1000 anos de história. Em suma, 1000 anos nunca existiram de fato, e foi preenchido este enorme período de tempo com inúmeras repetições, cópias e fatos anteriores, transplantando nomes, épocas, idades para criar, inventar uma idade média, que posteriormente foi chamado de período das trevas, né? O qual na verdade nunca existiu. O ano zero, designado para coincidir com o nascimento de Jesus Cristo, uma personalidade histórica central na história do Ocidente, ocorreu, portanto, 1000 anos depois. A nova cronologia considerou diversas situações celestes, sobretudo eclipses, como eu bem expliquei no vídeo de ontem. Esses eclipses estão descritos em várias civilizações diversas ao longo de muitos séculos. Dos estudiosos que se debruçou sobre a datação dos eclipses foi o astrônomo e enciclopedista russo e colaborador de Fomenko, Nikolai Morozov, né? Não, desculpe, esse esse Morozov é do século passado, né? Tô confundindo com Nosovsky, né? Não, o Morozov é de 1854 a 1946. Na verdade, ele nasceu antes do Fomenko. Outras fontes remontam às teorias do estudioso francês Jean Hardouin, que viveu no século XVII, em 1646, 1729. Por aí vocês veem que os cientistas, os estudiosos estão se debruçando sobre a questão dos eclipses e a datação dos eclipses já desde o século, na verdade, desde o século XV, com mais intensidade, né? Mas o principal nome da nova cronologia é mesmo o matemático russo, o Fomenko, né? O conceito aí da datação dos eclipses é amplamente explicado em sua obra, né? Publicada originalmente em russo, com tradução para o inglês. Um dos livros que ele escreveu neste tema é História, Ficção ou Ciência? Bom, essa teoria, tida pelo Ocidente aqui coletivo como uma teoria da conspiração, propõe que a história mundial anterior ao ano 1600 foi amplamente manipulada para atender aos interesses de várias instituições. À frente, o Vaticano, o Sacro Império Romano Germânico e a Casa Russa dos Romanov. Alguém duvida de que o Vaticano ou o Sacro Império Romano Germânico jamais faria nada de muito secreto? Ou nunca pensariam em manipular o que quer que seja? Veja, eu acho que seria realmente um portento aí se eles não fizessem isso, se eles não tentassem manipular os fatos, né? Eu acho que é justamente
a sua natureza, né? O segredo, né? Alguém duvida disso ou colocaria a mão no fogo pela honestidade suprema do Vaticano? Já se disse várias vezes que o segredo do poder consiste justamente em manter seus segredos, né? A cargo de uma pequena elite, né? No caso, aí é uma elite, inclusive, mística, sacerdotal. A nova cronologia contém uma reconstrução, uma cronologia alternativa. Ela é mais curta que a cronologia convencional, uma vez que sustenta que a história da antiguidade é introduzida na Idade Média. A Alta Idade Média, ou a Primeira Idade Média, não existiu de fato, os primeiros 1000 anos. De acordo com o Fomenko, então, a história associada a Jesus Cristo e ao surgimento do Império Romano começou em torno do ano 800, que seria mais ou menos na época de Alexandre o Grande, 800 depois de Cristo. A maioria dos eventos históricos que conhecemos como antigos e medievais ocorreram, na verdade, entre os anos 1000 e 1500. A teoria propõe ainda que essa distorção da história europeia foi planejada e executada, em especial pela Igreja Católica, com a colaboração do Sacro Império Romano Germânico, inclusive para superar, veja aqui então a causa, olha, para superar ou se colocar acima do que chamaram de Horda Negra ou Horda Russa. Em última análise, a Igreja Católica Ortodoxa da tradição bizantina. Então foi uma disputa, ao mesmo tempo religiosa, histórica, geopolítica, né? Estudiosos tradicionais, eles oferecem cronologias revisadas aí da história clássica e da história bíblica, que encurtam a extensão da história antiga, eliminando muitas vezes as idades das trevas. Isso já tinha ocorrido. Historiadores já se debruçaram sobre essa questão do obscurantismo, né, e de não se poder saber de fato o que foi a Idade das Trevas, mas sempre associada assim ao mal, à emergência de feiticeiras, de bruxas, de magos e de entidades aí astrais, peste, fome, guerra, né? Mas a teoria do Fomenko vai além, pois ela revela uma falsificação em muitos documentos, que são cópias, né? E mostra, através de métodos matemáticos e também de datações astronômicas de fenômenos cósmicos, por exemplo, os eclipses, né? Que houve algo muito obscuro e escondido no que tange a cronologia e a própria história do Ocidente. E essa trama, né, com o calendário, foi na época do Renascimento, né? O método principal aí, e mais simples aplicado pelo Fomenko, então, é a correlação estatística de textos. Em muitos documentos onde se relatou uma sequência de acontecimentos, haverá muito mais espaço aos acontecimentos mais importantes. Veja, acontecimentos mais importantes. Por exemplo, um período de guerra ou de agitação tem mais espaço num texto do que um período que não aconteceu nada, um período de paz. Um período de paz não é algo notável, né? Porque não acontece praticamente nada. Talvez sejam os melhores períodos, né? Quando não acontece nada. Então, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial no século XX, então, assim, de 1914 a 17, você tem uma densidade de acontecimentos extrema, né? Ou a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Então, são dois fatos centrais da história do século XX. Se você for ver pela historiografia ocidental, você vai ver a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, depois tem a crise do petróleo na década de 70, e depois tem a queda da União Soviética em 91. São os fatos centrais do século XX, né? Bom, então, como você tem muita densidade em certos períodos e pouco interesse em períodos, digamos, a menos, ou que você não tem grandes acontecimentos, isso gera irregularidades na própria datação desses eventos, quando são eventos de muitos séculos atrás. Então, para cada texto analisado, isso eu expliquei bem no vídeo de ontem, né? É desenhada uma função matemática
que mapeia aí cada ano mencionado no texto com o número de páginas, linhas ou letras dedicadas à sua descrição. E depois essa função é comparada com outros textos, né, até se estabelecer o gráfico, né. Por exemplo, o Fomenko comparou a história de Roma, escrita pelo Tito Livio, com uma história moderna de Roma, escrita pelo historiador russo Sergiv. Descobrem que ambas estão altamente relacionadas e descrevem o mesmo período da história. Nesse caso, não há contradições. Contudo, ao se comparar textos recentes que descrevem períodos diferentes, obtém-se uma correspondência baixa. Ao comparar, por exemplo, a história antiga de Roma com a história medieval de Roma, obtém-se uma alta correlação. A história antiga de Roma é uma cópia exata da história medieval de Roma. Então, por exemplo, aquela história de Rômulo e Remo há 10 séculos antes do nascimento de Jesus, tem muita coisa que veio bem depois, né? De forma semelhante, o Fomenko também, e estou apenas repetindo um pouco as ideias de ontem, né? Compara duas dinastias. Primeiramente, ele cria um banco de dados, uma planilha com informações relevantes sobre cada uma das dinastias, e depois ele cria uma tabela das propriedades de cada uma delas, a qual é atribuído um número. Esse número descreve o grau de coincidências de cada propriedade, de cada dinastia. Por exemplo, uma das propriedades é a forma como um rei morreu. Se dois governantes que se sucedem ou que se correspondem no tempo foram envenenados, ele vai colocar lá mais um, que os dois aconteceu a mesma coisa, em suas respectivas fichas, né? Se um rei foi envenenado e outro foi morto em combate, veja, aí não tem correspondência, é menos um. Se um foi envenenado e outro morreu de doença, é zero, porque aí você não tem uma correlação de grande disparidade, né? Outras propriedades têm a ver com as suas façanhas, seus descendentes, sua relevância no contexto da história que está sendo revisada. Poderia-se dizer que o Fomenko é um revisionista da história, né? Aplicando esse método, então ele analisa as dinastias, por exemplo, os reis de Israel, que foi um fato sobre o qual ele se debruçou. Ele correlaciona os reis de Israel com os imperadores do final do Império Romano Ocidental, que vai de o final do Império Romano, então, que se coloca tradicionalmente entre mais ou menos os anos 300 até 476, né? Que é o ano, digamos, onde houve realmente a invasão de Odoacro, o rei dos Érulos, lá, e foi a derrocada final e a invasão de Roma e a queda do Império Romano, que isso se coloca em 476, na historiografia oficial tradicional. Daí o Fomenko encontra correlações excepcionalmente semelhantes entre os reinados lá dos reis de Israel e os reis romanos, pelo que conclui que ambas as dinastias correspondem aos mesmos soberanos, e um é a duplicata do outro, uma mera repetição, uma cópia. Acrescenta que estas correlações copiadas não aparecem mais nas dinastias a partir do século XVII. Você não tem mais cópia alguma, correlação nenhuma. Para demonstrar, porque seria impossível, né? Dado o avanço da ciência no período do Renascimento. Para demonstrar a correlação entre reinados, o Fomenko utilizou dados das tabelas cronológicas de John Blair, publicadas em Moscou por volta do ano 1808, complementadas por listas de governantes e a duração dos seus reinados, extraídas de outras tabelas e monografias, algumas medievais e algumas contemporâneas. Aí ele sustenta que essas tabelas mostram que os eventos foram duplicados. É a mesma história, com nomes diferentes, né? Já quando se trata de tabelas e resumos mais recentes, foram de tal modo retocados pelos historiadores dos séculos XIX e XX que não são absolutamente confiáveis, né? Porque aí você já está fazendo uma compilação em cima de alguma coisa que foi uma cópia em cima do fato real. Ou seja, a historiografia oficial é uma compilação de fatos em cima de cópias. Então, realmente, por aí você vê porque tanta gente ficou muito revoltada aí com a nova cronologia de Fomenko, né? Por quê? Porque ele diz que certos eventos e lugares são duplicatas exatas de outros, né? E ele chegou a essa conclusão baseando-se em estatísticas matemáticas, mas com base em textos e documentos históricos. Então ele sustenta que até o século XVII, historiadores e tradutores atribuíam diferentes datas e diferentes locais aos relatos dos mesmos acontecimentos históricos,
criando o que ele chamou, inclusive, de cópia fantasma, né? Essas cópias foram desatualizadas durante séculos, e às vezes até mesmo milênios, e acabaram incorporadas à cronologia convencional. Cópias fantasmas se tornaram história oficial, né? O principal responsável por essas cópias e erros, segundo o Fomenko, o indivíduo que mais fez cópias, foi o Joseph Justus Scaliger, em suas obras Opus Novo de Emendatione Temporum, emendar o tempo. Veja só, um historiador importante aí do século XVI escreveu a nova obra de se emendar o tempo. O nome da obra é esse daí, em latim, ó. Opus Novum de Emendatione Temporum, que é de 1583. Ele também escreveu o Thesaurum Temporum, o Tesouro do Tempo, em 1606, que contém repetidas sequências de datas, inspiradas em princípios da Cabala. A pessoa fala Cabalá, outros falam Cábala, né? Eu continuo falando Cabala, né? Ou seja, o Scaliger partiu de premissas ocultistas, esotéricas, místicas, na melhor das hipóteses, né? Na verdade está mais para ocultismo do que para esoterismo, ou misticismo, ou religião, né? O jesuíta Dionísio Petávio completou a cronologia do Scaliger no seu livro De Doctrina Temporum, 1627 e 1632. Veja, é uma doutrina do tempo, né? Por aí você já vê o aspecto ideológico por trás aí desses títulos, né? Essas interpretações copiadas, aí, propositais ou não, foi utilíssima ao papado e aos reis do Ocidente, que queriam dotar a sua igreja e as suas dinastias com o prestígio de uma longevidade, de maior tempo, de maior antiguidade, de maior autoridade, né? Porque eles tinham inveja da China, né? Talvez, ou da Índia, ou do Egito, né? Que eram civilizações ancestrais e antigas, e mais antigas, e muito mais antigas, né? Então eles resolveram empregar o recurso da mentira, né, para dizer que eles têm maior ancestralidade, né? E ao mesmo tempo eles cortavam laços aí com certos aspectos, né, de civilizações, por exemplo, da Europa Oriental, que tinham sido dominantes desde a ida de Constantino aí para Constantinopla, né, a antiga Bizâncio, né? Bom, o Fomenko considerou que Roma referia-se comumente não exatamente à cidade de Roma, mas ao poder imperial, e que podia corresponder a diferentes cidades ou estados. A primeira Roma, ou Roma antiga, aliás, eu quero fazer um vídeo sobre esse tema da primeira Roma, segunda Roma, terceira Roma, estou prometendo isso daí. A primeira Roma, ou Roma antiga, também chamada de Mizraim, é o antigo reino egípcio no delta do rio Nilo, com capital em Alexandria. A segunda Roma, a mais famosa Roma, é Constantinopla, no Império Bizantino, a qual podem ser atribuídos fatos e personagens da Roma antiga. Enquanto que a terceira Roma corresponde a três cidades diferentes. Veja, Constantinopla, né? A própria Roma, que é a capital da Itália, que, aliás, segundo a historiografia oficial, foi fundada em 1380 por Enéas, né, que foi um conquistador. E também Moscou, né, que essa é a tese mais interessante aí, que é a capital do império aí, do que foi chamado aí pela Igreja Católica lá de Grande Horda Russa, ou Horda Negra, né? O Império Turco-Eslavo é um elemento central na nova cronologia de Fomenko. Veja, esse Império Turco-Eslavo é um estado gigantesco e que desempenhou um papel dominante na história da Eurásia antes do século XVII e cuja memória foi apagada por estudiosos ocidentais. E mais tarde foi suprimido dos anais aí das bibliotecas e dos acervos pela dinastia Romanova. Algum pode se referir a este reino como a Tartária, mas isso merece um vídeo específico, pessoal, porque é um assunto assim extremamente conspiratório, né, mas que muitas pessoas já escreveram livros e se debruçaram sobre esta questão, né? Bom, a tese de Fomenko não afeta apenas a cronologia, mas também o desenvolvimento da história e da geografia. Com efeito, as cidades históricas de Jerusalém,
Roma e Troia correspondem a uma única cidade, denominada Nova Roma, que corresponderia hoje a Istambul, capital da Turquia, antiga Constantinopla, né, lá em Bizâncio. E mais precisamente, inclusive ao entorno do atual castelo de Ioros, no Bósforo, junto ao Mar Negro. Quem quiser procurar aí, castelo de Ioros, né? Aí é uma edificação própria, que dá centro, que dá centralidade à construção da própria cidade, né? Entre outras identificações, o Fomenko afirma que a Hagia Sófia, esse famoso templo, é na verdade o Templo de Salomão, descrito na Bíblia, e que este rei de Israel não é outro senão o sultão otomano Solimão, o Magnífico, que viveu em 1494 a 1566. Por aí você já vê que realmente ele está mexendo num ninho de vespas aí, de grandes interesses aí por trás. E também você vê a enorme importância que vai adquirindo o Império Bizantino, né, e a influência enorme que esse império teve, né, na história. Inclusive, existe uma tese também controvertida de que o islamismo, o islão, ele foi tramado, ele foi gestado dentro do Império Bizantino. Mas isso também é um tema para um outro vídeo, mas é algo que faz sentido também. Veja, porque a questão de conspiração não é se ela é uma teoria ou não é uma teoria. Ela pode ser totalmente real, ela pode ser parcialmente real, ou ela pode ser totalmente inventada. Então, ainda também um assunto que merece maiores reflexões é quando que uma conspiração se torna um fato e quando que ela permanece como sendo uma teoria, né? Para diferenciar bem o limite e a proporção desses limites, né? Bom, segundo o Fomenko, falar agora de uma parte interessante, o Jesus Cristo é uma figura composta. Aí então é mais controvertido ainda, né? Se você colocar isso lá no Gemini, ele vai dizer, não, isso é teoria da conspiração, você não pode dizer que ele é uma figura composta. Ele diz que ele parte da existência física de Jesus Cristo é real e parte é ficcional. Contém fatos, inclusive relacionados ao profeta Eliseu, ao Papa Gregório VII e a São Basílio de Cesareia. Inclusive, ele encontrou relações documentais precisas, né? Assim, aquele tipo de correspondência que você não pode ignorar, relacionadas ao imperador chinês Jingzong, da dinastia Xia ocidental, também chamado de Império Tangut, que existiu entre os anos 1038 e 1227, além de outros personagens míticos. Veja, as diferenças entre as biografias dessas figuras são, segundo a teoria do Fomenko, resultado de diferenças de idiomas, pontos de vista e da temporalidade dos verdadeiros autores dos evangelhos, das cartas de Paulo, etc. Em sua interpretação, porém, há uma figura histórica por trás do personagem. Também não vou entrar nessa seara, tá? Isso aí permanece como uma hipótese, né? A saber, o imperador bizantino Andrônico Comneno, nascido na Crimeia, em 25 de dezembro de 1152, e foi crucificado em 20 de março de 1185, né, com 33 anos, na colina de Josué, em frente ao mar Bósforo. Não vou entrar nessa seara, mas é uma hipótese levantada pelo Fomenko. As ideias históricas de Fomenko foram naturalmente questionadas pelos historiadores, arqueólogos e especialistas educados na cronologia convencional, porque se revira o mundo dos historiadores do avesso, né? O antigo campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov, que é tido muitas vezes como o maior enxadrista da história, junto com o Magnus Carlsen, evidentemente, né? E também com o Bob Fischer, né? Que esses três aí eu acho que são praticamente imbatíveis, né? O Magnus Carlsen, naturalmente, que está no top há muitos anos, o Kasparov, que veio antes do Magnus, né? E o próprio Bob Fischer, né? O americano. O antigo campeão mundial aí, o Kasparov, ele interessou-se muito por estas teorias, né? Que coincidiam com algumas de suas próprias teorias sobre a história da arte. Inclusive, o Kasparov ele chegou a escrever artigos numa revista chamada Oguniok,
uma revista russa, né? Então, aí a adesão do Kasparov chamou muita atenção para a teoria aí do Fomenko, né? Serviu meio que para popularizar essa teoria, né? O Kasparov considerou que a ideia popular da Idade Média como Idade das Trevas é completamente falsa, errada e inventada, né? E isso também o aproximou da metodologia do Anatoly Fomenko. Bom, então eu não vou dar grandes detalhes aí sobre essa teoria do Fomenko, né? Quem quiser, tem livros a respeito disso daí, tem artigos, alguns são depreciativos, outros são curiosos e outros realmente tentam lançar alguma luz, mas você tem muitos nomes de reis, ele dá toda a correspondência entre os antigos reis de Israel e os imperadores romanos, você tem uma profusão de detalhes, de acontecimentos, dos fatos relevantes ali, ele tem todas essas correspondências, e aí ficaria assim um tema exaustivo, né? Como eu só quero lançar uma linha, digamos, abrangente, né? Uma linha de ampla visão sobre o assunto, para trazer para o canal, para você também ficar conhecendo este fato. Então hoje foi o segundo e final vídeo sobre este tema. Então vamos ficando por aqui, né? Então agradeço aí a sua presença, a sua atenção. Tragam seguidores para o nosso canal, o canal vai crescendo naturalmente, né? Sem clickbait, sem sensacionalismo nenhum, o canal é sério, é tranquilo. Ah, aliás, eu precisava falar, o vídeo de anteontem, ele foi excluído pelo YouTube, que eu falei sobre o tema tabu lá, vacina, né? De uma forma assim, que o YouTube não gosta de certas palavras, né? O algoritmo ele começa a tremer, né? E aí, quando você usa aquela palavra, né? Então, o que eu fiz? Eu consegui cortar o pedacinho lá, 30 segundos, né? Então, você consegue assistir. É que eu falo sobre o Ocidente flerta com o abismo. Foi de ontem, de sexta-feira. Então, eu refiz, quer dizer, eu cortei aquele pedacinho, emendei, coloquei de novo, tá lá, o mesmo vídeo, né? Deve estar com 700 visualizações, alguma coisa do tipo. Pessoal, então verifique se você está seguindo o canal, dá o seu like aí. Pessoal, o like é de graça, né? Ou dislike também, né? E se quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro do canal. Já temos alguns membros. Ou fazer um super sticker, um Pix, está aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem os assuntos principais assim que eu tratei no vídeo, sem grandes detalhamentos, né? Que tem gente que põe de 0 a 30 segundos, ele falou disso, de 30 segundos até 2 minutos ele falou disso, veja, o assunto todo hoje é focado no mesmo tema, né? Pessoal, então muito obrigado aí, canal aqui de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal Luz no Fim do Túnel, vamos seguindo. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.